no Jornal da Manhã, o comentário político de Josival Pereira. Olá, Josival, bom dia. Temos agora o resultado das urnas nos dois principais colégios eleitorais. Bom dia para você, Daniel. Bom dia a todos que escutam o Jornal da Manhã. Resultados que redefinem ou definem um pouco a política paraibana e abrem-se os caminhos para você compreender o que pode acontecer em 2026. Acho que são resultados que aclaram esse caminho, são resultados que consolidam grupos, consolidam alianças, consolidam tendências da política da Paraíba. O resultado de João Pessoa, por exemplo, consolida e as imagens, as fotografias consolidam esse grupo que se forma com o PSB do governador João Azevedo, o progressista de Aguinaldo Ribeiro, o Republicanos de Hugo Mota e outros partidos que estão ali no entorno, como Solidariedade, enfim. Há um grupo que de fato fez a maioria dos municípios, e o principal município do estado da Paraíba, que é João Pessoa. Do outro lado, o resultado de Bruno Cunha Lima em Campina Grande consolida o que vai ser o grupo da oposição do estado da Paraíba agora, que é a União Brasil, na cabeça, liderando, o MDB de Veneziano Vital do Rego, o PSDB do Grupo Cunha Lima, bastante enfraquecido na eleição de prefeitos no interior do estado da Paraíba, mas que quando elege Campina Grande, a segunda maior plataforma política do estado, então ali monta o seu quartel-general, tendo agora como comandante maior no estado, na oposição, não Cunha Lima, mas provavelmente Efraim Filho, e outros partidos pequenos. Então são esses os grupos que se fortalecem. A eleição como um todo não tem muita surpresa. João Pessoa não tem muita surpresa. Eu estou falando já do processo como um todo. Tem alguns fatos que aconteceram que precisam ainda de explicação mais detalhada. O fato, por exemplo, do PT ter dificuldade de se definir, tem um racha ali no PT, mas você ter duas lideranças que conseguiram apoio da direção nacional, que foi o ex-governador Ricardo Coutinho e o ex-prefeito Luciano Cartacho, não terem se saído bem nas eleições, né? Porque isso aconteceu. Ainda um tema em aberto. E o questionamento do que vai ser para frente, né? Qual força vai dominar dentro do PT? É evidentemente isso. Aí você tem a terceira tentativa de Rui Carneiro, que também não deu certo na terceira tentativa dele, essa tentativa de agora, e exatamente a mesma votação da outra em 2020, 4 anos, então também tem uma explicação, precisa ter uma explicação para isso. Talvez a grande questão de Rui Carneiro seja de fato um erro de leitura da conjuntura política de João Pessoa. Rui Carneiro fez leituras erradas sobre a situação da gestão Cícero, ele imaginou que era terra arrasada, foi para cima, talvez a agressividade do seu discurso e uma questão, eu acho que até de linguagem do seu discurso e da sua publicidade, que era a tentativa de estabelecer um discurso que as pessoas, de uma maneira geral, não vão compreender. Eu vou tentar colocar aqui, que é o da metalinguagem, né? Você faz um discurso acreditando que você vai tornar o seu discurso verdadeiro. Aquilo que você imagina um discurso e eu vou fazer com uma insistência tal que aquilo ali vai virar verdade. E não virou, não vai virar, tá certo? Eu acho isso. E tem ainda... Para complementar, você citou alguns pontos que podem ter influenciado nessa votação de Rui Carneiro e não citou a condenação de 20 anos. Isso não é tão relevante para o eleitorado aqui em João Pessoa? Está constatado em pesquisa, inclusive? Não, claro. As pesquisas indicavam, que eu vi vários relatórios da Quest, vi outros relatórios, que quando eles colocavam A Quest fez uma pesquisa, eu acho que das primeiras, com uma pergunta direta sobre isso. Qual a importância que você dá às denúncias, críticas, enfim, à gestão? E apenas 2% do eleitorado de João Pessoa deram importância a esse tipo de crítica. 2% do eleitorado naquele momento. É possível que
no decorrer da campanha, as denúncias em si, alguém possa ter dado mais, mas não era nada capaz de alterar o curso da eleição, as operações da Polícia Federal, as denúncias, as condenações. Claro que quando essa história da crítica, ela cresce da denúncia, ela cresce de importância quando você aparentemente se põe no lugar do santo, do mais correto. Eu sou tal e eu aponto o dedo com força para o outro, né? Naquele que e aí de repente você é condenado, cai sobre você uma denúncia. Então aí se reveste de uma certa importância quando você faz a acusação, você é o acusador e de repente você está na mesma situação do acusado. Então o Rui pode ter pago o pato um pouco por conta disso. Mas no geral aí você tem. Agora eu acho que na eleição de João Pessoa você tem também se criou, foram criadas expectativas muito fortes em João Pessoa a partir do resultado das eleições de 2022. Quando terminou as eleições quando terminou a eleição de 2022, que o governador perdeu em João Pessoa, Cícero não teve o filho mais votado, foi um bolsonarista. Pastor Sérgio foi o mais votado. Então, que o bolsonarismo venceu todos os cargos mais em João Pessoa, se imaginou que isso aqui tinha virado um reduto bolsonarista e que era inevitável que nas eleições deste ano o bolsonarismo desse das cartas de todas as formas. Deu, de alguma forma, mas não se confirmou, as expectativas não foram confirmadas em relação a 2022. O fato de Queiroga ter ido para o segundo turno dá ao bolsonarismo aqui uma força. Aqui é um espaço que tem um espaço bastante forte da direita bolsonarista. Mas a votação de Queiroga, e sobretudo no primeiro turno, que eu acho que é quando você pode contar o que é o bolsonarismo puro, é o primeiro turno, que ele tirou apenas 21% da votação, dá essa expectativa. O bolsonarismo aqui tem um quinto do eleitorado, um pouco mais de um quinto, vai a um terço, eu não sei. É uma força considerável, mas não é uma força para ser majoritária, tá certo? Agora, mas no segundo turno ele foi para 40, para 36, não 40, para 36. Aí não é mais só o bolsonarismo, é o bolsonarismo apoiado por outras forças conservadoras, né, que vieram para as eleições. Está lá, o bolsonarismo está realmente no primeiro turno das eleições, que é um pouquinho menor do que foram as eleições de 2022. É menor do que as eleições de 2022. Isso é importante para o futuro. Lógico que vai dar uma plataforma. Já tem uma ideia que o bolsonarismo vai ter candidato a governador, candidato a senador, e eu acho que trabalhava já nessa eleição, imaginando a candidatura do senador com o pastor Sérgio para 2026. O Marcelo Queiroga, na entrevista, já deu esses indícios, né? Saímos fortalecidos para 2026. E aí já foi perguntado se vai ser candidato a deputado federal, a governador, a algum cargo, e ele disse que a mulher vai ter que autorizar primeiro, enfim, despistou. Só sobrou ele para ser candidato a governador, né? Porque pastor Sérgio já deseja de muito tempo ser candidato a senador, Cabo Gilberto certamente será candidato à reeleição, e sobra ele, não tem outro nome. Bolinha não será, não tem estrutura para ser candidato a governador. E aí vem Cícero, quer dizer, a gente está fazendo aqui começou a eleição pelos problemas da oposição, e você chega então no vencedor. O que é que aconteceu? O que é que explica um pouco a eleição de Cícero? Explica muitas coisas. Primeiro, eu acho que o resultado de 2022 fez com que Cícero e o governador João Azevedo acordassem para Jesus, como é na linguagem popular. Acordaram para Jesus. O governador acertou o passo em João Pessoa, já tinha obras projetadas, então botou a obra para funcionar. São obras de algum porte e são obras importantes para a mobilidade urbana, são visíveis. A parceria começou a funcionar em outras ações também que chegam mais à população, e Cícero, sobretudo, tratou de fazer a gestão, eu acho que
Eu não vou dizer que o objetivo era a reeleição, mas era sim também. Com ações e obras que conversavam bem com a população. A história da pavimentação de bairros foi muito forte isso. Quer dizer, você cria uma expectativa. A oposição fazia uma acusação a Cícero, que era o seguinte, que era o prefeito da ordem de serviço. Iniciava obras e não terminava. Só que isso não é ruim para quem disputa uma reeleição. Quem disputa uma reeleição, disputa pedindo a continuidade de um projeto. Quando você tem projetos inacabados, não, deu a ordem de serviço, começou, está andando, funcionando, então você está pedindo, está defendendo a continuidade. Ajuda a embasar o pedido de continuidade. Mas aí é o seguinte, Cícero, eu acho que ele recuperou a imagem, as pesquisas disseram isso, a imagem ele estava aprovada, recuperou a imagem da gestão dele, melhorou a imagem e espalhou, sobretudo, obras na periferia, nos bairros, enfim. Fez uma campanha eleitoral também, aí eu acho que eu já tinha falado da de Rui, da linguagem de Rui, a campanha eleitoral de Cícero, no rádio, na televisão, a propaganda dele, desde o começo, também foi muito, muito assertiva, muito correta. Cícero sempre apresentou projetos factíveis, projetos que davam para ser, que a população lia e dava, são projetos que dá para ser realizados. Eu vou calçar todas as ruas de João Pessoa. Eu estou calçando 1.500, restam 800. A população acreditou. Se o cara já calçou 800 agora no primeiro mandato dele, não vai calçar mais 800 no segundo mandato. Eu vou construir mais 4 creches. Dá para você acreditar. Enfim, eram projetos que davam para acreditar quando você faz a contraposição com as promessas da oposição, quer dizer, que eram promessas assim mirabolantes que você sabia que não dava para fazer. Também tem a história do próprio programa, do formato do programa. Rui, por exemplo, e agora no segundo turno Queiroga, passava o programa todo só discursando, dizendo o que ia fazer. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Quer dizer, enfim, era um turbilhão de promessas que a população fica olhando assim, o que é isso? Enquanto que se você for olhar o programa de Cícero, se comunicava com a população. Eu vou calçar mais ruas. E aí tem Cícero no Uber, eu estou falando da semana passada, conversando com a motorista de Uber num bairro com ruas calçadas, dizendo, isso aqui virou muito bom e tal. E era sempre assim, a obra falando um pouco com a cidade. A propaganda eu acho que teve um efeito também muito forte no resultado final das eleições. Vamos passar aqui pelos números gerais, até para falar da ausência de eleitores que vem crescendo nos últimos anos. Os números gerais dessa eleição aqui em João Pessoa. Cícero teve 63,91% dos votos, foram 258.727 votos. Marcelo Queiroga teve 36,09%, somando 146.129 votos. Nós tivemos aqui em João Pessoa, nesse segundo turno, 4,69% dos eleitores que anularam o voto. São 20.482 eleitores. Votaram em branco 2,65% dos eleitores da capital que foram às urnas. 11.592 eleitores aqui em João Pessoa. Vamos falar também das abstenções. Quem sequer foi até uma zona eleitoral para votar nesse segundo turno aqui na capital foram 129.360 eleitores, correspondendo a 22,84% do eleitorado. A gente fazendo um comparativo, Josival, com as últimas eleições municipais. Tivemos 22,8% de abstenção neste ano. Em 2020 foi 21,28%. No 2016... No primeiro turno de 2020, só no primeiro turno. No segundo turno deu 23,34%. 2016, uma abstenção de 11,37%. Aí você já vê aí que houve quase que dobrou, né? De 2016 para 2020. Agora, do primeiro para o segundo turno, no primeiro turno foi 19,28%, agora deu 22%, né? Mais de 22%. O primeiro turno de 2020 foi 21%, o segundo turno deu 23%. Quando você soma aí 22 com 4 dá 26, com mais 2
28 dá quase 30. Quase 30, porque tem as coisas que os números, os quebrados, as frações aí, quase 30%. Então nós temos quase 30% do eleitorado que esse número realmente, de fato, você está crescendo. Está crescendo, embora houve uma quebra, eu acho, das eleições de 2014 para presidente da República, quando a abstenção deu 29%. Mas no Brasil inteiro, quando você for olhar, eu estava acompanhando, teve O número exato, 30,14%. 14%. Então, quando você vai olhar, a abstenção foi sempre maior do que 30%, em várias capitais. São Paulo deu um estouro, deu mais de 40% quando você junta tudo aí, a abstenção, votos nulos e brancos, porque tinha um alerta de temporal, de chuva, muita chuva, e aí foi altíssimo. Mas também Belo Horizonte deu isso, Porto Alegre deu isso, assim, sempre acima, 35%, entre 35% e 40%. Houve um salto em 2020, a gente estava no meio de uma pandemia e se acreditou que esse era o fator, mas aí vem 2024 e esse número ainda aumenta. E então, vem aumentando desde 2010. Desinteresse realmente então, é uma tendência, o desinteresse pela eleição. O voto é obrigatório, mas as pessoas entenderam que não precisam votar, é barato, não votar é barato demais. Além disso, tem o Brasil é muito grande, tem uma migração interna muito forte, tá certo? Então você vai sempre ter uma multidão morando fora da cidade natal. E aí, às vezes vem para o primeiro turno e às vezes não vem, não tem mais de condições financeiras de vir para o segundo turno das eleições. Não tem essa situação. Ontem, no nosso debate, quando nós estávamos acompanhando, eu estava fazendo a defesa de um projeto que eu não sei porque é que os deputados não conseguem fazer isso, que é o de propor um projeto de lei para que o voto, não é... Antigamente nós já tivemos o voto em trânsito. Não é? O voto em trânsito é quando você estava viajando naquele dia da eleição, você ia no cartório, você voltava e esse voto em trânsito era apurado e enviado o resultado para a cidade original. Teve um voto em trânsito, mas não, um voto ainda impresso, enfim. Mas eu acho que o sistema, a tecnologia hoje é bem capaz de criar condições de fazer você votar na cidade que você está para valer, para ser contada. Não precisa a eleição ser apenas um único dia. Se você tivesse, por exemplo, no Tribunal Regional Eleitoral, no cartório eleitoral, numa sala eleitoral, você tem lá um espaço, uma sala com 5, 6 urnas eletrônicas e que abre uma semana antes para você votar para o seu município. Quer dizer, você não precisa fila, você vai lá, cada capital, votar, né? Enfim, capital, disponibilizar isso. E votasse para valer para os municípios de origem. Eu acho que se quer realmente uma democracia, tem que criar condições para o eleitor votar. Pessoal, vou fazer um intervalo aqui, mas você continua. A gente vai repercutir ainda esse resultado em João Pessoa, porque já houve reação do governo Lula em relação à derrota de Marcelo Queiroga aqui em João Pessoa. Vamos falar também sobre Campina Grande. O intervalo é rápido, a gente volta já. Josival Pereira, antes de detalhar agora o resultado em Campina Grande, eu queria uma avaliação sua sobre o governador João Azevedo no aspecto de gestor, de quem cuida da segurança pública do Estado e, consequentemente, tinha que garantir a segurança nas eleições, e também da presidente do TRE, Agamenilde Dias, que acabou sendo colocada no centro da discussão através da Justiça Eleitoral, quando candidatos aqui em João Pessoa, 3 que se enfrentavam, se uniram, tiraram foto em frente ao TRE, cobraram tropas federais que não foram atendidas aqui em João Pessoa. Como é que você avalia a posição e o desempenho desses 2 agentes? A desembargadora Agamenildo eu já conheço de muito tempo, eu acompanhei, testemunhei a Agamenildo já coordenando eleições como juiz eleitoral desde Cajazeiras, depois a ascensão dela como na magistratura. Ela é sempre muito decidida, muito firme, ela não deixa para amanhã as decisões que têm que ser feitas hoje, o que é importante para a justiça eleitoral. Veja bem, né, esse episódio que você se reporta, dos 3 candidatos passando junto ao TRE para entregar um documento, para pedir a história de tropas federais ou fazer denúncia,
no outro dia ela já convocou todos os candidatos, convocou uma coletiva para dizer, isso aqui eu não aceito, vocês estão botando o Tribunal Regional Eleitoral contra a população, vocês fazem uma denúncia política contra um candidato, pede tropas federais e querem que o tribunal decida sobre isso. E não é o tribunal que decide sobre isso. Então eu não vou aceitar que vocês coloquem o tribunal, a população, o eleitor deles contra o tribunal. Então não era isso. E ela ali tirou o tribunal da história. Os candidatos continuaram. Mas não era o tribunal que ia pedir, não é quem decidia sobre tropas federais. Primeiro é o juiz local e depois tinha uma operação da Polícia Federal que não era o tribunal que ia se meter nisso. Então ela soube separar. Em 2 ou 3 ocasiões ela decidiu separar isso. E ela não permite exatamente o uso da justiça eleitoral para nada. E ela é muito ágil e realmente uma eleição que do ponto de vista do eleitoral não teve nenhum problema. Você tem uma quantidade enorme de denúncias no Pardal, que certamente vão ser apuradas, vai ter uma triagem e vão ser colocados. Então a eleição da Paraíba não teve problema. O governador João Azevedo, ele está cada vez mais se metendo na política, cada vez mais tomando gosto pela política, cada vez mais se envolvendo na política, mas o governador tem sempre um comportamento muito ético em relação a essa mistura do que é o Estado e o que é a pessoa, o que é o político. Tem o institucional, que é o Estado, e o que é o político. Ele fez política, ele se meteu na política, ele, em alguns momentos, ele chegou a disputar com aliados o lançamento de candidaturas, como foi o caso de São Bento, como foi o caso de Santa Rita, como foi o caso de Caiazeira. Mas a participação do governador sempre foi, por exemplo, para participar de comícios, de palanque, ele foi uma participação não tão grande assim, embora ele tenha reservado dias para... Teve um dia que ele visitou 20 e tantos municípios aqui no Cariri, outro foi para o Sertão. E João Pessoa, se viu que ele estava totalmente envolvido na campanha de Cícero. Desde 2 anos atrás ele dizia, o candidato é Cícero, fez as obras, fez o suficiente para que melhorar a imagem do governo, mas ele pessoalmente terminou participando de poucos eventos. Eu acho que foi mais o governo teve a parceria com o Tribunal Regional Eleitoral na questão da segurança pública, montando inclusive uma sala de controle de imagem no próprio Tribunal Regional Eleitoral. Acho que a posição política do governador não comprometeu o Estado, não. Vamos falar do resultado em Campina Grande. Bruno Cunha Lima, do União Brasil, foi reeleito com 57,94% dos votos. Ele somou 136.191 votos, enquanto o candidato de oposição, Dr. Johnny, do PSB, teve 42,06% dos votos, somando 98.852 votos. Em Campina Grande, tivemos 3,91% dos eleitores que anularam o voto e 1,56% que votaram em branco. O reeleito Bruno Cunha Lima conversou com a imprensa logo após o resultado da eleição e fez alguns agradecimentos. Dedicar essa vitória a Deus, que é o autor e consumador das nossas vidas. Foi Ele quem nos trouxe de pé até aqui, depois de enfrentar tantos desafios ao longo desse tempo. E eu não estou me referindo só à campanha, não. Estou me referindo a esses 3 anos e 10 meses. Pandemia, desafios pessoais, mortes na família, tudo isso. Deus, com a sua mão, com a sua graça, com a sua misericórdia, esteve nos direcionando, protegendo. E por isso eu não poderia dizer outra coisa que não fosse dedicar a Ele toda a honra e toda a glória, por essa vitória e por tudo. E o candidato Dr. Johnny, que teve quase 100 mil votos, estreando na política, na primeira disputa eleitoral, também se pronunciou após o resultado da eleição. Nesse momento eu quero agradecer a Deus, agradecer a minha família, em especial a minha esposa Ravena, aos meus filhos João Pedro e Bernardo, por cada momento compartilhado. Agradecer a todo o nosso grupo político, ao nosso candidato a vice Marinaldo, ao apoio do governador João Azevedo, de Lucas Ribeiro, de Inácio, André, Nelson, que estiveram conosco agora no segundo turno, aos deputados federais
que nos apoiaram. Em nome de Murilo Galdino, eu quero agradecer a toda a coordenação da campanha, aos deputados estaduais, ao time de vereadores que estiveram conosco no primeiro e no segundo turno. Essa foi uma eleição histórica para a nossa cidade. Fui o tempo todo atacado, tentaram associar a minha imagem a coisas erradas. Saio com a cabeça erguida, de quem lutou o bom combate. Aproveito e parabenizo o prefeito reeleito e desejo toda sorte. Estaremos aqui, vigilantes, na oposição. Se fala muito que Johnny também foi vencedor nessa eleição pelo resultado que conseguiu em Campina Grande. Dá para se avaliar assim, Josival? Dá para avaliar. Dá para avaliar. Eu acho que Campina Grande, os vencedores em Campina Grande, Bruno Cunha Lima, não, quando eu estou colocando aqui vencedor, não é só porque foi reeleito prefeito, não. É porque ele bateu o pé, ele venceu pela insistência. Teve momentos que se imaginava que Bruno teria muita dificuldade de reeleição. Foi um ano de candidatura de Romero, desestabilizando a posição de Bruno e críticas a Bruno, não só de Romero indiretas, mas depois de outros setores. Falava nos bastidores até dele não ser candidato à reeleição. Não ser candidato para deixar Romero, enfim, e ele bateu o pé ali no final, insistiu e fez estabeleceu o estilo dele na política, que o estilo dele dentro da família Cunha Lima é diferente um pouco, por exemplo, de Cássio, do que foi Ronaldo, que eram afáveis, muito tapinha nas costas. E Bruno mais fechado. Bruno é mais fechado, mais duro nas decisões, mais direto na história da gestão pública, mas tem um padrão de gestão pública que é menos afável, tá certo? Então ele foi vitorioso por isso, porque ele resistiu um ano às investidas de Romero e das pessoas que estavam ao redor de Romero. Ele investiu até dobrar Romero. Romero não teve condições de levar, porque acho que eu sempre disse isso, o projeto de Romero era ser o candidato no Grupo Cunha Lima, não era ser fora do Grupo Cunha Lima. E ficou provado que no final Romero tirou e foi um dos perdedores. Romero apareceu. Claro, Bruno ontem agradeceu a Romero, disse que ligou para ele, mas Romero não estava, pelo menos até onde eu acompanhei, Romero não foi para o palanque. Depois ele apareceu Depois lá. Apareceu. Mas no começo, quando o Bruno agradeceu, Bruno ainda disse, liguei para Romero agora, e Romero não estava no palanque. Ele agradeceu a Efraim e agradeceu a Veneziano e disse que tinha Romero. Quer dizer, Romero foi porque de fato tinha que ir, se não aparecer vai ficar mal. Então, nesse aspecto, Bruno, por ter resistido um ano às investidas de Romero em situação realmente mais grave, ele é o grande vencedor. Agora, o pior é que tem um perdedor que vence, que é a história de Johnny Bezerra. E não é Johnny, é o governador João Azevedo. Para as pessoas entenderem por que é que o governador João Azevedo vai entender, eu preciso me reportar a 2020. Em 2020, os governadores sempre fizeram isso, os governadores. Vão para Campina Grande e escolhem um candidato de um grupo político Campina Grande. Campina Grande tem vários grupos políticos. Vital do Rego, a família do Vital do Rego, a família Ribeiro, a família Cunha Lima, aí tem Damião, tem os outros. O que é que o governador fez em 2020? Apoiou Ana Clara Vital, esposa de Veneziano, candidata a prefeita. Ela perdeu no primeiro turno ainda para Bruno Cunha Lima, só tirou 21 e poucos por cento, mas o que é que aconteceu? Quando foi logo depois, chegou antes de 22, na eleição de governador, Veneziano se lança candidato a governador e o governador perde, então, aquele grupo, aquela referência que ele construiu, ou tentou construir em Campina Grande, com a candidatura dele, que ela ficou sem nada em Campina Grande. Ao escolher Johnny Bezerra, seu secretário de saúde, e não pedir ao Grupo Ribeiro e não pedir a outros grupos lá de Campina Grande para apresentar o candidato, o governador está com certeza se preparando para 2026. Olha, eu posso ser candidato a senador e eu quero um nome que não me traga surpresa, não me venha deixar na reta da campanha. Então lançou um nome próprio, conseguiu convencer os grupos aliados a irem com o Johnny, e Johnny tirou uma votação
muito forte que chegou aos 42% lá em Campina Grande. Para a gente fechar aqui, tem uma fala do Alexandre Padilha, que é ministro de Relações Institucionais do governo Lula, sobre a derrota bolsonarista pelo país. E aí, citando nesse segundo turno o ex-ministro Marcelo Queiroga, então uma reação já do governo Lula ao resultado desse segundo turno aqui em João Pessoa. Vamos ouvir. Todos os ex-ministros de Bolsonaro que concorreram às eleições municipais foram derrotados no primeiro ou no segundo turno. No primeiro turno foi o Ramagem, ex-diretor da BIM, derrotado no Rio de Janeiro. Foi o coach de sanfoneiro do Bolsonaro, lá em Recife, derrotado por João Campos. E agora o ex-ministro da Saúde, responsável por uma das ações mais criminosas durante a pandemia, o ex-ministro Queiroga, foi derrotado no segundo turno em João Pessoa. Foi derrotado, mas sem muita afinidade com o PT aqui em João Pessoa, muito problema com o PT, né? Essa é uma história, veja bem, a imprensa nacional está debatendo isso muito profundamente, e analistas, cientistas políticos, eu tenho acompanhado tudo isso. Quem ganhou as eleições para prefeito e quais os efeitos do resultado dessa eleição para prefeito no Brasil nas eleições futuras? Aí vem, primeira coisa, quem ganhou as eleições no Brasil foi o centro político, nem foi a direita radical, a direita bolsonarista, e nem foi a esquerda. A esquerda, inclusive, se saiu mal, tem se saído mal, saiu menos mal do que nas eleições de 2020. 2020 foi muito mal mesmo, saiu menos mal do que nas eleições de 2020, porque recuperou algumas posições, mas não é um ganhador, não pode ser um ganhador. E Bolsonaro, o Bolsonaro diretamente, ele acabou tendo derrotas que talvez não precisasse. Por exemplo, foi para Curitiba, está lá a União Brasil disputando Curitiba, ele vai lançar uma candidata do PMB, perde as eleições agora no segundo turno. Lá em Goiás, o governador de Goiás sempre pareceu aliado de Bolsonaro, enfim. Mas Bolsonaro vai lá, lança um candidato próprio, desafia e perde as eleições. Enfim, mas não foi. Quem elegeu o maior número de prefeitos foi o PSD de Gilberto Kassab. Gilberto Kassab está aliado de Tarcísio Freitas em São Paulo, estava com Nunes, mas em BH, em Belo Horizonte, ele se aliou ao PT no segundo turno para poder ganhar as eleições. Então, ele é aquele político que diz: meu partido é de centro, nem é de esquerda, nem é de direita. O segundo que fez mais votos foi o MDB, aí depois veio a União Brasil e veio o PL de Bolsonaro. Mas isso vai ter efeito para 2026? Provavelmente tem algum efeito, mas não é o efeito esperado. Nem a eleição de Nunes em São Paulo. Nós já tivemos eleições para presidente da República, por exemplo, que o PSDB dominava São Paulo toda. Tinha a capital e tinha o estado inteiro. A maior concentração de votos. E Geraldo Alckmin, Zé Serra e tal, todos perderam eleições para o país. Então, talvez os efeitos não sejam esses. Agora, há um efeito, no meu entendimento, embora seja iniciante ainda, é de realmente uma condenação da polarização política. A experiência e as posições de centro, elas foram privilegiadas nas eleições desse ano. Obrigado, Josival. Até amanhã. Até amanhã. Bom dia para você. Intervalo rápido, a gente volta já.